Olá, meus amores, bom dia! Nos encontramos hoje para mais uma aulinha de geografia e nós vamos falar agora de início sobre transporte de mercadorias e de pessoas. Então, amores, para o transporte de mercadorias e de pessoas, podem ser utilizados diversos meios de transporte, que circulam em diferentes tipos de via, como rodovias, ferrovias e hidrovias. No Brasil, os principais tipos de transporte de mercadorias são o rodoviário, o ferroviário e o aquaviário. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um desses tipos de transporte. Transporte rodoviário é aquele feito por meio de vias, como estradas, rodovias e ruas, as quais podem ser asfaltadas ou não. Esse meio de transporte tem a função de deslocar cargas, pessoas e animais para diversos lugares. É a principal alternativa de locomoção do país. Transporte ferroviário é um tipo de deslocamento que ocorre por meio de vias férreas, transportando, dentre outros, pessoas e cargas. Transporte aquaviário consiste na locomoção de mercadorias e passageiros por barcos, navios ou balsas via um corpo de água, tais como oceanos, mares, lagos, rios ou canais. No número 1 da página 90, é necessário ler e interpretar a representação a seguir. Brasil, tipo de transporte de mercadoria 2017. Rodoviário, 61%, ferroviário, 21%, aquaviário, 13% e outros, 5%. De acordo com a representação, qual é o tipo de transporte de mercadorias mais utilizado no Brasil? Meus amores, como a maior parte do transporte de mercadorias no Brasil é feita em rodovias, é muito importante que elas estejam em bom estado de conservação. Assim, os produtos podem ser entregues de maneira rápida e segura. Na página 91, nós temos uma reportagem falando sobre problemas nas rodovias brasileiras. Problemas como falta de acostamento ou faixa adicional em subida, curvas perigosas, danos em pontes e viadutos, trechos com buracos, buracos maiores que um pneu convencional de automóvel de passeio, queda de barreiras, pontes caídas. Leiam essa reportagem com muita atenção e depois respondam a seguinte pergunta. De acordo com o texto, na época da publicação dessa reportagem, a maioria das rodovias brasileiras estava bem conservada? Sim ou não? No espaço urbano, a circulação de veículos é intensa, principalmente nas grandes cidades. Então, este poema da página 92 vai falar sobre uma situação comum em muitas cidades, que é o engarrafamento. Tia, o que é engarrafamento? É uma situação em que há muitos veículos parados no trânsito das ruas. Vamos ler o poema juntos? Engarrafamento. Nada a fazer no meio de engarrafamento a não ser desamarrar os nós do pensamento e se deixar levar para o galho mais alto de um sonho e de lá de cima olhar o mundo com profunda paciência. Respondam as seguintes perguntas. Letra A. O poema aborda uma situação comum em muitas cidades? Que situação é essa? Letra B. Você já vivenciou essa situação? Se sim, como se sentiu? Para se locomover nas cidades, as pessoas podem usar o transporte coletivo. E o transporte público coletivo, crianças, é aquele que não é individual e com características de deslocamento diário dos cidadãos. Aqui nós temos como exemplos de transporte coletivo ônibus, metrô e trem. E o transporte particular, como automóveis, motos e bicicletas ou ir a pé.
Observe as representações a seguir e leia as informações. Representação A, nós temos alguns automóveis e na representação B, nós temos alguns ônibus. Um automóvel transporta até 5 pessoas e um ônibus transporta cerca de 45 pessoas. Letra A. Quantos automóveis foram representados na imagem A? Vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4 fileiras com 4 carros em cada. Multipliquem aí. 4 vezes 4, quanto? Nós temos quanto? Isso aí, é a quantidade de automóveis. Esses automóveis juntos podem transportar até quantas pessoas? Multipliquem a quantidade de automóveis por 5, né? Que é a capacidade de cada automóvel. Multipliquem aí essa quantidade vezes 5. Aí vocês descobrirão até quantas pessoas esses automóveis juntos podem transportar. Letra B. Quantos ônibus foram representados na imagem B? Juntos, esses ônibus podem transportar quantas pessoas? Multipliquem a quantidade de ônibus por 45, porque um ônibus transporta cerca de 45 pessoas. Aí vocês descobrirão quantas pessoas esses ônibus juntos podem transportar. Crianças, existem, algumas vantagens do uso da bicicleta. Por exemplo, baixo custo de manutenção, não emissão de gases poluidores e nocivos à saúde, possibilidade de praticar uma atividade física com benefícios à saúde. É uma pena que existem fatores que dificultam o uso de bicicletas nas cidades, como a falta de ciclovias. Os ônibus, crianças, também são uma boa alternativa e contribuem para a redução de congestionamentos. Vamos lá, leia e complete o quadro a seguir, escrevendo o número de veículos necessários para transportar a quantidade de pessoas indicada. Nós temos o número de pessoas, contem, nós temos meio de transporte, ônibus, automóvel e bicicleta, e número de veículos necessários. Então, é necessário para essa quantidade de pessoas um ônibus só. E por que um ônibus só? Porque um ônibus transporta cerca de 45 pessoas, lembram? Quantos automóveis serão necessários, E quantas bicicletas serão necessárias? Vamos ler aqui sobre o papel desse meio de transporte na mobilidade urbana. Primeiro, o ônibus. Quanto mais pessoas usarem o transporte coletivo, menos congestionamentos vão ocorrer nas cidades. Além disso, a emissão de gases poluentes no ar será reduzida. Sobre o automóvel, muitas vezes o automóvel é usado para transportar uma única pessoa. Isso contribui para os congestionamentos e para o aumento da poluição. O ideal é as pessoas só usarem o carro quando for realmente necessário e oferecerem carona aos amigos e vizinhos. Bicicleta. A bicicleta ocupa pouco espaço e não polui o ar. Além disso, pedalar é uma ótima atividade física. Deve-se incentivar a construção de ciclovias nas cidades a fim de garantir a segurança dos ciclistas. Meus amores, o trânsito corresponde ao movimento de veículos e de pessoas e também animais usados como meio de transporte nas ruas, avenidas, estradas e demais vias públicas. Quando andamos a pé, de bicicleta, cavalo ou em veículos, fazemos parte do trânsito. Com o movimento constante de pessoas e veículos, se não houver bom senso e organização, podem acontecer o quê? Acidentes. Então, morando no campo ou na cidade, precisamos ter muito, mas muito cuidado mesmo no trânsito. Então, para organizar o trânsito e oferecer segurança aos pedestres, existem guardas de trânsito, sinais de trânsito e faixas de segurança. A sinalização de trânsito é feita com placas, sinais luminosos
e faixas pintadas no chão. Observe alguns exemplos. Nós temos algumas placas de regulamentação, como parada obrigatória, siga em frente, proibido estacionar, velocidade máxima permitida de 40 km por hora, placas de advertência, como semáforo à frente, área escolar, obras, saliência lombada e sinais luminosos de pare, atenção e siga. Nesse número 4, eu quero que vocês façam somente a letra A. Fazer somente número 4, letra A. No Brasil, muitas mercadorias são transportadas para diferentes locais. O minério de ferro, por exemplo, é um recurso natural extraído em diversas localidades do país. No estado de Minas Gerais, que integra a região sudeste, existem áreas de extração e grande parte do minério extraído é transportado até os portos para ser vendido a outros países. Número 1. Como o minério de ferro extraído em Minas Gerais é transportado até os portos? Observe o mapa a seguir. Região Sudeste, principais cidades, nós temos capital estadual, cidade importante, ferrovia de minérios. Observem atentamente a legenda, os símbolos representados, ou seja, façam a leitura e a interpretação correta do mapa e respondam a seguinte pergunta. O transporte do minério de ferro extraído no estado de Minas Gerais até o porto é feito por rodovia ou ferrovia? Respondam somente essa letra A.